A paz do Senhor, amados, da Jerusalém e de todo lugar, né? Onde esse vídeo chegar, onde a nossa mensagem for ouvida. Eu louvo a Deus por esse privilégio de podermos compartilhar um pouquinho a respeito da palavra do Senhor, um pouquinho de poder meditar, né? Um pouquinho sobre a grandeza desse Deus. E nesta noite, neste culto denominado Vitória do Espírito Santo, eu não tenho uma mensagem assim que eu tivesse de exortação, ou de instrução, ou de orientação, mas eu tenho só a palavra de Deus que eu gostaria de ler e compartilhar só um pouquinho, porque eu acho que a própria palavra em si dá para todos nós o privilégio de reconhecer a grandeza do Deus que nós servimos. E essa palavra me veio ao coração nesta semana, quando eu acordei pela manhã e normalmente quando eu acordo, Valdir, nós vamos até o nosso terraço e a gente tem uma vista muito linda, né, da natureza, de uma montanha aqui perto, do verde das árvores, das flores, que mesmo a gente estando numa estação que não é das flores, a gente tem as flores e a gente pode ver, né, cada uma delas aqui pela manhã. E eu fui até a sacada, né, a nossa varanda nesta manhã, e olhei, tava aquele sol lindo, aquele céu azul, e eu falei, nossa, Pai, te agradeço pelo privilégio de poder acordar mais um dia, de poder respirar, de poder contemplar a tua grandeza. Eu falei, não sei como existem pessoas que não reconhecem o Deus grandioso que o Senhor é. E aí me veio à mente o Salmo 19. E é nele que eu gostaria, né, que nós estivéssemos meditando um pouquinho. Esse salmo, o Salmo 19, foi escrito pelo rei Davi. E eu creio que Deus, né, chamou Davi de homem segundo o coração dele, porque quão, né, assim, grandioso era o coração de Davi, de reconhecer essa grandeza de Deus e de expressar essas palavras tão preciosas que nós podemos tomá-las para nós e declará-las, né? Como eu pude na manhã acho que foi na terça-feira, né, me lembrar do Salmo, e aí eu peguei o Salmo e li inteiro e os meus olhos encheram de lágrimas, porque é uma grandeza tão grande, né, do nosso Deus, e Ele se importa conosco, e Davi vai falando, então eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é precioso, amém? Então vamos ler o Salmo 19, ele tem 14 versículos. Ele diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol,
que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus, ele está falando do sol, Davi, né? Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Então tudo que o Senhor ordena é verdadeiro e é justo para nós. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Então o Senhor nos adverte também através das palavras dele. Há grande recompensa em obedecer-lhes, ou obedecer os preceitos do Senhor, obedecer a palavra do Senhor. Nisso há grande recompensa, é o que Davi está dizendo. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me, Senhor, dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém? Vamos orar, amados? Senhor, Deus grandioso, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus amoroso, Deus Salvador, Deus Consolador, Deus Supridor, Deus de toda terra e céu. Oh Pai, que privilégio nós temos de, apesar de toda a tua grandeza, podermos ter comunhão com o Senhor e termos acesso à tua presença através do sacrifício do nosso Salvador e Senhor Jesus por nós, e podermos chamar o Senhor de Pai. Oh Deus, que privilégio! Nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos nesta noite, neste culto, Senhor, que prestamos a Ti nesse momento, esse culto de adoração, esse culto de adoração ao Senhor, ao Senhor o Pai, ao Senhor Jesus, o Filho, ao Espírito Santo que está conosco. Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos por esse privilégio que temos e reconhecemos a tua grandeza, o teu poder, o teu imenso amor por nós, que apesar de todas as nossas falhas, o Senhor está conosco todos os dias, nos instruindo, nos orientando, nos direcionando, nos mostrando através da própria natureza, do sol, do céu, da lua, das estrelas, do ar que respiramos. O teu favor, o teu amor, a tua grandeza, o teu poder. Que o Senhor nos desperte para que em cada manhã ou a cada manhã nós possamos reconhecer o Deus grandioso e amoroso que o Senhor é.
e que possamos, como teu servo Davi, homem segundo o teu coração, te dizer palavras de adoração, palavras como estas que nós acabamos de ler na tua palavra, Senhor. Que o nosso coração seja plenamente agradecido e que o Senhor possa sondar as nossas mentes, a intenção do nosso coração, e que, sondando, Senhor, o Senhor possa nos purificar para que através da nossa boca possam sair só palavras que edifiquem o teu corpo, que é a igreja, edifiquem as palavras que saírem da nossa boca, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas com quem convivemos, as pessoas que nos ouvem nesse momento, que a palavra da nossa boca possa, que através dela possa fluir, né, palavras que demonstrem quão grandioso e amoroso o Senhor é por todos nós. Te louvamos nesse instante e te agradecemos pelo privilégio de poder ler, entender, compreender, Pai, a tua grandeza e a tua palavra, que é transmitida a nós nesse momento, através do teu servo Davi, que escreveu, que do coração dele saíram palavras tão lindas e tão verdadeiras, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amados? Eu creio que já compartilhamos o que precisávamos nesta noite, né? E se eu posso dizer mais alguma coisa, né, depois desse salmo tão lindo, tão precioso, que ressalta, né, a grandeza do nosso Deus, que diz que os céus declaram a glória de Deus. E como que existem pessoas que não conseguem enxergar essa glória do nosso Deus, né? Não conseguem enxergar essa grandeza e esse amor do nosso Deus por nós. Não dá para entender, né, amados, como existem pessoas que não conseguem enxergar, né? Mas aqui Davi nos dá esse poema, né, tão lindo para nós declararmos com a nossa boca e com o nosso entendimento a grandeza do nosso Deus. Deus fala a todos, indistintamente. Ele fala a todos através das obras das mãos dele, através do céu que nós vemos, né, descortinado sobre nós todos os dias, através do sol que nos aquece, através do ar que nós respiramos. O Senhor fala e está falando conosco todos os dias. Até mesmo as pessoas que vivem fora da vontade do Senhor sabem sim discernir o certo e o errado, né, o certo do errado e a realidade de Deus, porque esse salmo aqui, ele nos diz que a própria natureza, né, tudo testifica, dá testemunho do poder e da grandeza e da glória de Deus. Então, que todos nós sejamos encorajados, né, nesse momento, nesta noite, a dedicar um tempo, né, para olhar o que Deus criou, todas as coisas, né, que Ele criou, e nos criou a semelhança dEle, a imagem e a semelhança dEle, para a glória dEle. Então, quando olhamos o nosso próximo, nós estamos olhando para a criação mais perfeita de Deus. Então, nós devemos amar. O mandamento que Jesus deixou foi um ou 2 mandamentos que resumem os 10 mandamentos da lei, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se cumprirmos, né, literalmente com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso entendimento, esses 2 mandamentos, todos os demais serão cumpridos em nossa vida e estaremos agradando o Deus grandioso que nos fez para a glória dele, né? Então, a principal mensagem que Deus nos transmite
através da natureza mesmo, de tudo que nós contemplamos, é a de que Ele existe. Ele existe. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de nossas vidas. E esta é uma revelação importante, né? Que a própria natureza está nos dando, porque a Bíblia diz que antes que nós possamos chegar a qualquer lugar, né, com Deus, nós devemos primeiramente crer que Ele existe. Isso está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É precioso, mas precisamos crer, ter fé, confiar nesse Deus grandioso. Nós podemos crer em Deus, porque a própria palavra, a Bíblia, né, diz que Ele deu a cada um de nós uma medida de fé para crermos nele, né? Então, indo para o final aqui, amados, as primeiras palavras da Bíblia, em Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E aí, Gênesis vai descrevendo toda a criação de Deus. Então, muitas pessoas até reconhecem, né, que Deus existe, mas elas não aprenderam a se relacionar com Ele diariamente, a ter comunhão com esse Deus que nos fez, com esse Deus que se preocupa com cada detalhe de nossas vidas, com esse Deus que supre todas as nossas necessidades, e não só as nossas, a do mundo inteiro, né, por meio da graça, né. Ele tenta nos alcançar todos os dias, mostrando: olha para cima, olha para o céu, olha para o sol, olha para a natureza. Todos os dias Deus fala conosco desta forma: olha para mim, fui eu que fiz tudo isso e eu estou aqui, e eu estou com você, eu estou aqui. Vocês não precisam viver com medo de nada, não precisam temer nada, vocês não precisam se preocupar, não andeis ansiosos por coisa alguma, eu estou com vocês. Deus quer estar, amados, envolvido em cada aspecto da nossa vida, todos os dias, né? E se Ele dedicou tempo, né, como diz a palavra, para guardar todas as nossas lágrimas, é como está escrito, em um odre, né? E para contar cada fio de cabelo que nós temos, né? Nós que temos os cabelos, né? Tem muita gente que não tem cabelo, é carequinha, né? Mas o Senhor diz a palavra que Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. Então Ele certamente se preocupa com tudo o que nos diz respeito, né? Então Jesus até nos disse em Mateus, no capítulo 6, 28, que nós deveríamos olhar os lírios do campo e os pássaros do céu. Eu até quero ler esse trecho de Mateus 6, aqui, 6, 28, que diz assim, olha que lindo. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou o que vestiremos? Pois os gentios, aqueles que não se relacionam com Deus, não são pagãos, são idólatras, né? Não são povo de Deus, os gentios é que correm atrás dessas coisas, diz a palavra do Senhor. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas.
Busquem, pois, é Jesus falando para nós, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas, o seu próprio mal. Então não devemos nos preocupar, não devemos andar ansiosos por coisa alguma, né? Não, amados, né? Nós precisamos meditar na forma como Deus adorna, como Ele, né, adorna mesmo, de adorno, os campos, né, a natureza, como Ele envia provisão, alimento para os pássaros. Daqui também dá para a gente ver os pássaros voando, sem nenhuma preocupação. Eles têm alimento que o Senhor dá para eles, através dos frutos das árvores, né, das folhas, e Deus alimenta os pássaros, né? Faz os lírios do campo tão lindos, né? E Ele se importa muito mais com cada um de nós, que fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, amados, ao olharmos as árvores, os pássaros, as flores, as crianças que brincam, muitas vezes sem nenhuma preocupação, eu quero nessa noite encorajar cada um de vocês e a mim também, a dedicarmos mais tempo para contemplar, para apreciar a maravilhosa obra das mãos de Deus e agradecer a Ele, né? Agradecer a Ele porque Ele existe, porque Ele se importa, porque Ele está conosco, porque Ele nos ama com amor imensurável, imensurável. A palavra diz, né, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que o Senhor abençoe cada um de vocês, cada um de nós, todos nós, e que possamos corresponder a esse amor, contemplando a beleza, a grandeza dele e declarando a palavra dele a cada dia que acordamos, que respiramos e que contemplamos a grandeza, o poder, a beleza, o amor do nosso Deus por todos nós. Recebam a bênção do Senhor. Que o grande amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e a presença santa dele através do seu Santo Espírito possa nos abençoar todos os dias, nos posicionar como filhos e filhas, como aqueles que amam o Senhor da nossa vida, o Deus grandioso que nos ama, que supre todas as nossas necessidades e que nos permite contemplar a grandeza e desfrutar da presença dele em nossas vidas todos os dias. Deus os abençoe em nome de Jesus.